meu nome é Mônica Saraiva Panic, eu sou diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira do Hidrogênio, sou também mentora da mobilidade a hidrogênio da SAE Brasil e curadora da BW, Biosphere World, para a transformação energética e hidrogênio. Eu sou brasileira, moro na Alemanha há 25 anos e trabalho desde então com as tecnologias do hidrogênio e de célula combustível. E eu vou mostrar para vocês, eu falo que o ano de 2021, ou seja, o ano passado, foi um ano muito especial para o setor de hidrogênio. Eu falo que eu chamo do nascer do sol do setor do hidrogênio no Brasil. No mundo, esse nascer do sol ele já aconteceu no início de 2018, mas no Brasil o ano passado foi muito especial. Isso porque o Brasil é um país muito rico em fontes de energia renovável e também em fontes de produção do hidrogênio. O hidrogênio verde ou o hidrogênio renovável é aquele produzido através da eletrólise da água, que através de uma corrente elétrica, uma corrente de eletricidade renovável, ela quebra a molécula da água, ou seja, a molécula da água H2O, quebra em hidrogênio e oxigênio. Então, os subprodutos que você tem desse processo é o gás hidrogênio, o gás e oxigênio e o calor. E só que também, assim, na região, vocês estão vendo aí o mapa da Associação Brasileira do Hidrogênio, e vocês veem que o Brasil ele tem não só fontes de energia renovável, como também fontes de fósseis para a produção do hidrogênio, mas principalmente renovável em todas as regiões do país, então usinas hidroelétricas, energia solar, energia eólica, energia dos oceanos, energia geotérmica, hidrogênio natural, produção de etanol, biomassa, ou seja, resíduos de biomassa, resíduos também plásticos em final de vida, o biogás, produção do biodiesel e os combustíveis fósseis. Então, principalmente na região do Nordeste, você tem energia eólica e solar, um grande potencial. Se você vai para a região centro-oeste, você tem energia solar e também de biomassa em grande quantidade. E lá para o sul, de novo, nós temos muita energia eólica, né? E todo o litoral do Brasil é um grande potencial de energia eólica, principalmente energia offshore. Então, é o que eu chamo que o Brasil é um país riquíssimo e tem grandes oportunidades nesse novo setor que está surgindo, que é o setor do hidrogênio e especialmente do hidrogênio renovável. E isso porque a matriz brasileira ela já é uma matriz essencialmente renovável, né? Acima de 80% renovável. Nós temos, como eu falei, inúmeras fontes renováveis para a produção do hidrogênio. Além disso, o setor elétrico no Brasil ele já tem uma consolidação, uma infraestrutura necessária que beneficia o setor do hidrogênio, ou seja, o mercado livre de compra e venda de eletricidade. Para vocês terem uma ideia, 70% do custo do hidrogênio verde ou hidrogênio renovável é o custo da eletricidade. Então, muita gente acha, não, o custo dos equipamentos, é que são casos, o custo do equipamento, sim, ele precisa reduzir, ele está reduzindo, e vai reduzir ainda mais com o aumento da escala de produção, mas quando se quer reduzir o preço do hidrogênio, se precisa reduzir o preço da eletricidade, e o Brasil tem um dos menores custos da eletricidade renovável do mundo, principalmente eólica. Além disso, todos os incentivos, políticas do setor de energia renovável e também do setor de biocombustível, eles já beneficiam o setor do hidrogênio. E a abundância de recursos, né, anunciada no PNE 2050, com recursos que superam a demanda previstos para 2050. Então, todas essas são condições favoráveis para o Brasil e que tornam o Brasil competitivo nesse novo setor do hidrogênio, tanto para uso local, ou seja, uso nacional, vou explicar mais para frente, como também para a exportação desse hidrogênio.
Então, esse vocês conhecem até mais do que eu, né? O grande potencial brasileiro de energia solar eólica, principalmente na região Nordeste. E esse potencial, são poucas regiões do mundo que concentram esse potencial brasileiro, é realmente uma grande riqueza. Eu falo que os países ricos, hoje em dia, são aqueles ricos em energia renovável, e o Brasil é um deles. A região Nordeste, ela concentra 85,8% da geração eólica e 67,2% da geração solar no Brasil. Além disso, os fatores de radiação solar do Brasil e, por exemplo, do Ceará, né, ele já é maior do que em outras regiões do mundo. No caso da energia eólica, o fator de capacidade eólico também do Ceará, do Nordeste e do Brasil, ele é maior que em outras regiões do mundo. Então, isso são grandes diferenciais, ou seja, quando um investidor está procurando um local para instalar plantas de energia solar, energia eólica, ele vai buscar essas regiões onde tem maior irradiação, o maior fator de capacidade e também o maior potencial de geração. E além disso, em alguns estados, como no Ceará, por exemplo, você ainda tem complementariedade diária eólica e solar, ou seja, de dia tem sol e à noite tem vento, no mesmo dia. Então, com isso, você consegue operar o eletrolisador, esse equipamento que a gente usa para a produção do hidrogênio, você consegue operá-lo praticamente 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias por ano, e é um modo de operação que aumenta a eficiência desses equipamentos. É um equipamento que ele não gosta de paradas, é um equipamento que gosta de operar automaticamente e constantemente. Por isso, quando você tem essa complementariedade de geração solar eólica, são regiões ideais para a produção do hidrogênio verde ou hidrogênio renovável. Além disso, como eu falei, não só solar eólica, mas também a biomassa é um grande potencial brasileiro para a produção do hidrogênio. É claro que não, você pode produzir o hidrogênio fazendo a partir de uma cogeração de biomassa. Vocês sabem que as indústrias, as usinas, né, de álcool e açúcar já fazem cogeração de eletricidade, então se pode instalar um eletrolisador na usina para produzir o hidrogênio e oxigênio, ou se pode também gasificar diretamente esse resíduo de biomassa e produzir diretamente o hidrogênio. E aí precisa ver, de acordo com a localização, com os recursos, qual seria a melhor tecnologia para a produção do hidrogênio a partir da biomassa, mas já existe uma terceira possibilidade, que é produzir hidrogênio a partir do biogás, ou seja, você produz o biogás que já existe no Brasil, ele já é produzido em grande quantidade, e com esse biogás ou biometano se pode reformar, é uma outra tecnologia, se pode reformar termoquimicamente esse gás, o biometano, para produção do hidrogênio. É a mesma coisa com o gás natural, é uma reforma catalítica do gás natural. No caso dos biocombustíveis, também um grande potencial brasileiro, ou seja, se pode reformar, né, o etanol para a produção de hidrogênio, porque o etanol ele tem hidrogênio em sua molécula, ele tem muito hidrogênio até, né, são 5 moléculas de hidrogênio na molécula química, e se pode também utilizar, como eu falei, os resíduos de biomassa. Então, vocês imaginam que numa usina de álcool e açúcar, quantas possibilidades existem para a produção de hidrogênio, tanto através da eletrólise, utilizando a energia da cogeração, né, que já existe nas usinas, tanto na reforma do etanol, que já é combustível, ou tanto também na gasificação da biomassa direta. E essa gasificação também você pode usar plásticos em final de vida. Imaginem que maravilha existir, principalmente em centros urbanos ou em todo o litoral brasileiro, se fazer uma coleta
né, com todas as comunidades do entorno, fazer uma coleta de plásticos em final de vida, e esses plásticos eles vão para um gasificador e você consegue produzir o hidrogênio e abastecer com esse hidrogênio, por exemplo, veículos ou usar na indústria. E aí promover essa economia circular maravilhosa, evitando o descarte, né, desses resíduos e utilizando esses resíduos para gerar, se pode gerar energia assim com eles, né, energia elétrica, mas também se pode utilizar o hidrogênio, que é um produto que vira insumo, né, vira insumo industrial, vira combustível. É interessante que essa consciência, há 20 anos atrás, o hidrogênio ele era visto apenas como um combustível alternativo para o setor de transportes. Mas, como eu falei, no final de 2017, se criou uma consciência mundial de que da descarbonização, né, da necessidade de descarbonizar todos os setores da economia e de aumentar a capacidade de energia renovável, ou seja, para atender às metas do Acordo de Paris e para evitar aí todas essas tragédias climáticas. E o hidrogênio ele foi considerado, então, desde então, como o pilar, um dos pilares, né, dessa descarbonização, porque ele pode atuar descarbonizando vários setores, não só o setor do transporte, mas também o setor industrial, atuando como um insumo, como eu falei, ele pode ser um insumo industrial e ele pode ser um combustível. E o Brasil, um outro potencial brasileiro é esse grande parque industrial, né, que essa foi uma pesquisa que eu fiz recentemente. Esse Hydrogen Council é o Conselho Global do Hidrogênio, e ele tem empresas de todos os setores, empresas inclusive empresas de petróleo, empresas automobilísticas, empresas de infraestrutura, que são membros, e eu fiz uma análise quantos membros desse conselho estão sediadas no Brasil, e olha, 95% das empresas membros do Hydrogen Council têm subsidiárias no Brasil. E 61% dos membros apoiadores, que é uma outra categoria, né, de associados, têm subsidiárias no Brasil. E desse catálogo da Alemanha, do estado onde eu vivo, que chama Baden-Württemberg, 52% das empresas que são só do setor do hidrogênio têm subsidiárias no Brasil. É claro que a maioria dessas empresas ainda não estão trabalhando com o hidrogênio e as tecnologias do hidrogênio no Brasil, mas as matrizes, né, os seus grupos de empresas, eles estão atuando nesse setor já mundialmente, o que facilita a introdução dessas novas tecnologias no Brasil. E o Brasil também já teve projetos pilotos de produção do hidrogênio verde, que começou com o edital da ANEEL em 2016. Foram 2 projetos que ganharam esse edital e que estão operando até hoje, ou seja, um é na CESP, em São Paulo, e outro em Furnas, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles estão produzindo hidrogênio a partir da energia hidroelétrica combinado com energia solar. E daí se produz o hidrogênio e nesses projetos eles reconvertem esse hidrogênio em eletricidade. Como é que funciona isso, né? Então é um processo inverso. Na verdade, você utiliza a energia de pico, ou solar ou hidroelétrica. O objetivo era identificar os picos de produção, né, dessas parques geradores e armazenar essa energia que não seria utilizada, né, em hidrogênio, ou seja, você produz o hidrogênio durante esses picos, ou da hidroelétrica ou da solar, e depois você, se você quiser, você utiliza um outro equipamento que chama célula combustível, que faz o processo, ou pode ser também turbinas de combustão, que fazem o processo inverso, ou seja, eles transformam o hidrogênio junto com o oxigênio, de novo, em eletricidade e água. E o outro projeto piloto, que eu, inclusive, fui a gerente desse projeto durante mais de 10 anos, nós construímos 4 ônibus movidos a célula combustível no Brasil,
e uma estação de produção, um posto, né, de produção e abastecimento de hidrogênio na MTU em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Esses ônibus, esse foi um projeto piloto também, ou seja, financiado pelo GEF, Global Environment Facilities, implementado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e em cooperação com o Ministério de Minas e Energia e a FINEP, e também com a MTU. Então, nós construímos 4 ônibus envolvendo a indústria brasileira, ou seja, eram vários parceiros, 4 empresas, foi formado um consórcio, foram 4 empresas nacionais e 4 internacionais, e geridas aí por esse consórcio também governamental entre o Ministério de Minas e Energia, o PNUD, o GEF e a FINEP. Esses ônibus operaram com passageiros. Nós transportamos, foi de janeiro a março de 2016, a operação junto com a estação, transportamos 18 mil passageiros nesse corredor, né, um corredor de trólebus que tem na região metropolitana de São Paulo, atendendo aí várias municipalidades da região, chegando aí numa distância de 12 mil quilômetros rodados. Então, essa experiência, ela trouxe já uma capacitação de mão de obra, né, o envolvimento da indústria nacional nessas novas tecnologias, todo o processo de certificação das plantas, de certificação, de homologação dos ônibus foi feito, né, dentro das normas e leis brasileiras. Então, foi um projeto muito importante de que essa tecnologia já está no Brasil, ela já foi, esse conhecimento já foi transferido para essas empresas, e isso então pode, a ideia era que fosse realmente um piloto para que quando se houver interesse do mercado, comece a substituir as frotas de ônibus e implementar esse tipo de tecnologia. Mas com todas essas riquezas, né, foi muito interessante de que em 2020, ou seja, até fevereiro de 2021, o Brasil não aparecia no mapa global do hidrogênio. Era uma coisa impressionante, ou seja, os institutos que fazem estudos sobre o setor do hidrogênio a nível mundial, eles mostravam, principalmente o único país que se mostrava na América Latina era o Chile, né? O Chile foi o pioneiro a levantar a mão e falar, olha, eu quero produzir hidrogênio verde e exportar hidrogênio verde. A exportação por quê? Porque existem países, principalmente na Europa e na Ásia, que não têm fontes de energia renovável suficientes para atender a demanda de hidrogênio para a descarbonização dos diversos setores da economia. Então, os países que têm essas fontes, ou seja, tanto para atender a demanda interna, podem também atender a demanda de outros países e ganhar com esse potencial de mais um negócio, né, de exportar energia através do hidrogênio verde. Então, países, isso muda o setor geopolítico mundial, porque países que, na verdade, nunca exportaram energia, né, que até hoje foi concentrado no setor de petróleo, nos países árabes, né, na Rússia, na Índia, no Brasil, quer dizer, países que têm o setor de petróleo e gás. Hoje, os países que não têm petróleo e gás, mas que têm sol, vento, água, biomassa, esses países eles podem agora exportar energia na forma de hidrogênio verde. E essa mudança, essa transição energética, ela promove essa mudança geopolítica mundial, inclusive beneficiando países em desenvolvimento, quer dizer, toda a África, ela pode se tornar um produtor exportador de hidrogênio verde, as ilhas asiáticas, tanto países pequenos, todos os países da América Latina e do Caribe, ou seja, podem agora participar desse setor, novo setor de energia. E no caso do Brasil, quer dizer, como eu expliquei, o Brasil não aparecia no mapa até fevereiro de 2021, quando o ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana, ele lançou
abraçou esse setor do hidrogênio verde e lançou o primeiro hub de hidrogênio verde no PECEM, no complexo do PECEM, e isso mudou tanto o cenário nacional quanto o cenário internacional. Foi como se fosse uma mudança de paradigma, ou seja, o Ceará ele foi o pioneiro no Brasil a dizer: eu quero ser um produtor exportador de hidrogênio verde, eu tenho grande quantidade de energia renovável no estado e eu quero atrair para o estado essas novas tecnologias, eu quero atrair novos investimentos, eu quero gerar novos empregos e mudar, né, e promover um desenvolvimento social, econômico e meioambiental no estado. Então, o governador ele formou um grupo de trabalho oficialmente, né, formado pelo governo do estado do Ceará, a Secretaria de Desenvolvimento Industrial, o complexo do PECEM, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, e a Universidade Federal do Ceará. Então, essas instituições juntas estão colaborando e trabalhando desde o ano passado para implementar esse hub de hidrogênio verde. E aí vocês me perguntam, mas o que é um hub de hidrogênio? Um hub de hidrogênio é uma região que concentra a geração de energia renovável. Pode ser do grid, você pode usar a energia do grid, ou uma geração dedicada de energia renovável nessa região. Combina com a produção desse hidrogênio a partir da eletrólise da água, conforme eu expliquei, e o uso desse hidrogênio em diversos setores da economia. Então, a cadeia de valor ela é enorme, porque ela vai desde a geração de energia até o uso e também passando pelo armazenamento e a distribuição do hidrogênio. Então, o Ceará, desde fevereiro do ano passado, quando foi lançado esse hub, ele atraiu mais de 20 bilhões de dólares de investimentos anunciados por empresas internacionais, mas também empresas brasileiras, empresas do setor de energia renovável, empresas de serviços, empresas de gases industriais, que assinaram um memorando de entendimentos com o Estado e também com o complexo do PECEM para instalar plantas no PECEM e para produzir o hidrogênio, também para produzir amônia verde, eu vou chegar nesse ponto, e utilizar localmente na indústria, né, e também exportar esse hidrogênio. Então, são investimentos que vão gerar para o Estado novos empregos, vão gerar o desenvolvimento social e econômico, vão gerar a inovação, né, a capacitação de mão de obra, e olhando esse slide, eu fiz olhando com os olhos de quem trabalha no setor do hidrogênio para uma região e identifica quais são os tesouros, né? Por exemplo, os tesouros do Ceará. Então, esse imenso potencial de energia renovável, a abundância de recursos e o baixo custo de eletricidade renovável, a localização privilegiada, fica bem no norte do Brasil, né? Então, ele está a mais ou menos 4.016 milhas náuticas da Europa, do porto de Roterdã, e aí tem um baixo custo de logística comparada a outras regiões do mundo, a própria ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, com incentivos fiscais para empresas que querem exportar os produtos, essa complementariedade diária que eu expliquei, que é o sol de dia e vento à noite, né, 50%, 50%, que é a condição ideal para a operação dos eletrolisadores, ou seja, para conseguir aí um máximo de eficiência e reduzir custo, né, de operação, e também esse complexo industrial do PECEM, onde já tem indústrias potenciais consumidoras do hidrogênio, como indústrias de aço, indústria de fertilizante, indústria de cimento, a operação de veículos portuários, e também a parceria estratégica com o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã, nos Países Baixos, é o maior porto de energia da Europa e ele quer se tornar o maior porto de hidrogênio da Europa, ou seja, ele não só vai produzir o hidrogênio verde
a partir de energia eólica na região, mas também vai importar esse hidrogênio de diversos países do mundo, e sendo o Porto de Roterdã acionista em 30% do complexo do PCEM, ele já estabeleceu essa rota estratégica para a importação e exportação de hidrogênio verde. Mas todos os estados do Brasil têm os seus tesouros, né, têm as suas fontes em potencial para a produção do hidrogênio, tem também as suas indústrias consumidoras ou transporte. O Ceará também ele foi pioneiro em lançar o primeiro curso de introdução ao hidrogênio verde do país. São 10 professores, referência no setor do hidrogênio no Brasil. É um curso que bateu todos os recordes de inscrições, foram até hoje, já está em quase 5.000 inscritos. Eu convido vocês a se inscreverem, é um curso online e gratuito, a qualquer momento se pode se inscrever. O Ceará também foi o primeiro a publicar a primeira resolução COEMA para o licenciamento de plantas de produção do hidrogênio verde, e também motivou outros estados do Brasil a lançarem as suas iniciativas de hidrogênio, seus hubs de hidrogênio, como, por exemplo, no Porto do Açu, do Rio de Janeiro, no Porto de Suape, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, com o seu grande potencial de energia eólica, e também iniciativas de parcerias entre empresas, por exemplo, aqui a Casa dos Ventos e a Comerc, da Nextway. Eles querem investir em projetos em 4 estados do Nordeste, que é na Bahia, no Ceará, Pernambuco e Piauí. Vocês veem que o Nordeste está com tudo nesse novo setor do hidrogênio, por causa do seu grande potencial de energia renovável. Então, é a grande riqueza do país e também do mundo. E também outros estados, como Minas Gerais, também lançaram o programa Minas do Hidrogênio, que foi lançado no ano passado. Minas Gerais tem aí um grande setor, né, de mineração e siderúrgicas, que são potenciais consumidoras de hidrogênio. Além disso, tem também energia hidroelétrica, energia solar, energia de biomassa. E o Rio Grande do Sul, também com potencial de energia eólica, está atraindo investimentos para a produção do hidrogênio nessa região. E outros projetos, como empresas de aviação, a Embraer, a empresa nacional, já lançou o seu programa Energy Family, né, que a partir de 2035 já vão existir aeronaves movidas a hidrogênio. Eles já têm desenvolvimentos de aeronaves elétricas e querem introduzir o hidrogênio aí a partir de 2035. Além disso, o setor de fertilizantes, aí eu entro na questão amônia, né? Vocês sabem que a amônia hoje, ela é principalmente produzida, a amônia, a fórmula da amônia é NH3, ou seja, ela tem nitrogênio e hidrogênio na sua molécula. E o hidrogênio ele tem sido produzido a partir da reforma do gás natural, ou seja, um hidrogênio cinza, ou hidrogênio azul, que o hidrogênio azul é aquele que é produzido através da reforma do gás natural, mas também tem a captura do CO2 que é emitido nesse processo. Só que a amônia hoje ela está muito cara, né? Devido ao preço do gás natural, mundialmente o preço da amônia foi lá para o espaço. No Brasil, o setor da amônia ele praticamente deixou de existir a partir de 2014, quando houve a desativação das fábricas da Petrobras. E hoje está começando a existir um novo setor da amônia verde, ou seja, eles vão utilizar o hidrogênio verde ou renovável, produzido a partir, aqui nesse exemplo da Raízen com a Yara, a partir do biometano, né, produzido pela Raízen com resíduos de biomassa, de vinhaça, do etanol, e utilização na fábrica da Yara de fertilizantes em Cubatão, ou seja, a Yara ela vai receber o biometano, vai produzir o hidrogênio com ele e produzir a amônia para manufaturar os fertilizantes nitrogenados. E outra empresa de fertilizantes também já enxergou esse potencial, que é a Unigel, em Camaçari, na Bahia. No caso da Unigel, eles querem instalar um eletrolisador na própria planta e produzir o hidrogênio, produzir os seus próprios insumos, né? Ou seja, para a produção de amônia e a produção de fertilizantes.
A Unigel é uma indústria química que precisa desses insumos e a grande vantagem, vocês veem que são modelos de negócios um pouco diferentes, né? Um é um modelo dos hubs portuários, onde tem lá toda uma infraestrutura para a instalação de diversas plantas, ou também as plantas de geração e produção de hidrogênio distribuída, ou seja, dedicada para uma determinada indústria, para gerar os seus próprios insumos. Então, eu vejo hoje dois modelos de negócio se desenvolvendo dentro desse novo setor. E, além disso, tem um projeto de produção, né, de combustíveis sintéticos, ou seja, você pode utilizar o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, junto com o CO2 capturado de algum processo ou da atmosfera e produzir gasolina sintética, querosene sintético, metanol sintético e utilizar esses combustíveis sintéticos para substituir combustíveis fósseis. Além disso, essa iniciativa também chegou já na produção do aço. As indústrias de aço, elas utilizam hoje carvão para para produzir o aço a partir do minério de ferro, né? Na oxidação do minério de ferro, eles utilizam o carvão e a ideia é substituir o carvão parcialmente nas tecnologias existentes, né? Ou de alto forno, ou de forno elétrico, através da geração, a geração dessa eletricidade, mas o ideal é exatamente utilizar 100% do hidrogênio, substituindo 100% do carvão como agente redutor, e aí as empresas precisam instalar novas fábricas, porque é uma tecnologia diferente, que chama DRI, que é a redução indireta, né? Mas é um grande, digamos assim, tem que estar hoje, o plano de descarbonização, ele tem que estar presente no setor de siderurgia, porque, por exemplo, a Europa já está taxando carbono nos produtos importados, ou seja, a valorização do produto verde, né, ela já é fato mundialmente, então as empresas precisam descarbonizar suas plantas de diversas formas, e o hidrogênio é uma forma importante para a produção do aço. Aí, no caso, voltando, ou seja, como que o hidrogênio verde ou o hidrogênio renovável pode descarbonizar o setor industrial? Então, o aço verde, a amônia verde, o cimento verde. No caso do cimento, é mais para a captura do CO2, para a produção de combustíveis sintéticos, substituição parcial do gás natural no sistema de combustão do forno. Além disso, na mineração, o foco são esses grandes veículos gigantes que têm aí de 800 a 1000 kW de potência. Vocês imaginam, as minas, elas são em áreas isoladas, né? E eles precisam esses veículos têm um grande consumo de diesel, né? E esse diesel tem que ser transportado para essas regiões isoladas, então há um grande custo de logística e um grande custo do consumo do diesel por esses veículos. Então, a ideia é produzir o hidrogênio na própria mina, de forma renovável, e utilizar, ou seja, produzir o seu próprio combustível para esses veículos. Uma mineradora chamada Anglo American, que já está no Brasil, ela já está fazendo isso na África do Sul, fazendo o retrofit desses veículos para sistemas de célula combustível para uso do hidrogênio em substituição ao diesel. Além disso, a mistura do hidrogênio com o gás natural nos gasodutos, até 20% de hidrogênio pode ser misturado nesses dutos, dependendo do uso final do gás. Se for transporte, é até 2%, se for industrial, vai aumentando de acordo com o equipamento. Mas mesmo que se misture 1%, já o resultado em termos de descarbonização já é imenso por causa da quantidade de gás natural que circula nesses gasodutos. Além disso, no caso de transportes,
Hoje, depois de 20 anos, né, de desenvolvimento, as montadoras de veículos, elas chegaram à conclusão de que quanto maior o porte do veículo, maior é a vantagem para os veículos movidos a célula combustível, em termos de autonomia, que é a mesma que um veículo convencional, tempo de abastecimento e custo. Mas como que funciona, né, essa célula combustível? Como eu falei, é o contrário do eletrolisador. Um veículo a hidrogênio, ele é um veículo elétrico, ou seja, ele não compete com veículos a bateria, porque normalmente esses veículos são híbridos, eles têm um banco de bateria e eles têm um gerador de célula combustível, ou seja, são veículos que geram a sua própria eletricidade através do hidrogênio, mas são veículos elétricos. Então, vocês imaginam para caminhões, veículos de grande porte, trens, ônibus, grandes embarcações, você não vai colocar a quantidade de baterias que eles precisam, porque é muita bateria, e da onde você vai recarregar essa bateria com tanta eletricidade? Então, o ideal é que esses veículos pesados, eles gerem a sua própria eletricidade através de um combustível, que é o hidrogênio, que pode ser produzido, como eu falei, de diversas fontes, né? Inclusive do próprio etanol, de energia eólica, de energia solar, de hidroelétrica, de biomassa, etc. E o governo federal também já, o ano passado, o ex-ministro, ele deu início aí a 3 programas. Um é o Programa Nacional do Hidrogênio, que está sendo feito e preparado por uma comissão no Ministério de Minas e Energia. O Programa Combustível do Futuro, que envolve vários comitês. Esses comitês são realmente uma iniciativa sem precedentes no Brasil, são comitês que envolvem a indústria, que envolvem as associações, que envolvem as instituições governamentais, num diálogo para estabelecer, né, normas e também o processo regulatório dessas novas tecnologias. Além disso, o PNH2 ainda está sendo feito, né, estão sendo feitos aí vários estudos para contribuir com esse trabalho, que deve ser publicado aí até o final desse ano. A GIZ é uma empresa que está trabalhando junto com o Ministério de Minas e Energia no desenvolvimento de diversos estudos por região brasileira, então estudos de stakeholders, estudo de potencial de produção do hidrogênio por região, estudos de cenários de redução de CO2, de expansão, ou seja, é um trabalho aí de 2 anos nessas consultorias, junto com o Ministério de Minas e Energia e também a EPE, a ONS, a ANEEL e todas as agências reguladoras. Esse é o programa Combustível do Futuro que eu falei. O hidrogênio ele entra em todos esses subcomitês, tanto para o ProBio e o AV, que é o combustível de aviação, para complementar aí a demanda, né, a oferta de biocombustíveis, entra também o hidrogênio verde, combustíveis marítimos, veículos a célula combustível, PID, enfim, é um programa. Além disso, a BNT está desenvolvendo normas, né, junto com a ISO Internacional para a produção do hidrogênio, incluindo o hidrogênio renovável, o hidrogênio verde. A CCE, que é a Câmara Comercializadora de Energia, é a instituição brasileira que está desenvolvendo um sistema para certificação dessas plantas, certificação de energia renovável e também certificação das plantas de produção do hidrogênio. E o hidrogênio verde, no Brasil, ele pode ser o mais barato do mundo, como mencionei. Essa instituição chamada Bloomberg NEF, ela fez um estudo modelando aí 28 mercados e considerou o Brasil como o país que tem maior potencial para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo até 2050, e isso por causa do baixo custo de energia renovável, principalmente a energia eólica. Aqui foi um mapeamento que a HK, a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, fez do setor. Esse mapeamento está sendo atualizado agora por essa nova consultoria.
E aí, para mostrar a cadeia, né? A cadeia de valor do hidrogênio renovável, o hidrogênio verde, como eu falei, ela envolve tanto a geração de energia, a produção de hidrogênio, a produção dos derivados de hidrogênio, então a amônia, a querosene sintética, o HVO, a gasolina sintética, e também a cadeia da biomassa, né, que também produz aí, tem todos os mesmos derivados, e o etanol entrando também como parte da cadeia. Hoje são 3 empresas de eletrolisadores que já estão comercializando esses equipamentos, essas plantas no Brasil, que é a ThyssenKrupp, a Siemens Energy e a Hytron, uma empresa brasileira que foi comprada por um grupo alemão chamado NEA Group, e essas empresas elas já oferecem essas soluções no Brasil, seja a planta, a engenharia, os serviços de instalação, manutenção, enfim, já estão comercializando essas tecnologias no Brasil. Então eu agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida, indico, recomendo vocês fazerem o curso do Senai Ceará. Muito obrigada pela atenção.